Queridos, o tema dessa noite é quem é Jesus. E está em Mateus 16, se você veio com a Bíblia aí, abra por gentileza. A gente dá as boas-vindas também para o pessoal que está no YouTube nos assistindo, cultuando a Deus. E a plataforma, ela entende que o vídeo, ele é bom para ser compartilhado quando recebe muitos likes e quando ele é compartilhado por quem está assistindo. Então, não a nós, mas ao Senhor da glória. Isso é para que outras pessoas sejam alcançadas, para que a plataforma entenda que o vídeo é bom e ela venha a estar colocando para outras pessoas assistirem. Então, como diz os youtubers aí, mete o dedo no like. Só para quebrar o gelo, tá bom, gente? Não leva a sério isso, não. Quem é Jesus? Nós vivemos um tempo, queridos, em que multidões de pessoas vão às igrejas, tem templos lotados com 3, 5, 10 mil pessoas e conferências que lotaram, agora está voltando bem devagarzinho por causa da pandemia, mas se tivesse hoje, estádios estariam lotados. Mas na verdade, muitas das pessoas que estão vindo às igrejas e lotando os estádios, que lotaram ou que vão lotar, ou que está voltando, não conhecem de verdade a quem elas estão adorando. E a gente ouve muitas pessoas falarem: volte para a igreja, voltei para a igreja. Eu não tenho que voltar para a igreja, eu tenho que voltar em primeiro lugar para Jesus. Então, isso foi uma dúvida que Jesus jogou no ar assim diante dos apóstolos, e essa dúvida sobre quem ele é, na verdade, sobre o porquê vir à igreja, sobre o porquê adorá-lo, essa dúvida foi lançada diante dos apóstolos pelo próprio Jesus. E isso vem ecoando com o passar dos anos e chega aqui nessa noite. Eu quero que você vire para quem está do teu lado e diga a seguinte frase: você conhece quem é Jesus? Porque um dos nossos pastores fazia sempre uma alusão, quando ele ia pregar sobre conhecer alguém, e ele falava assim: quem conhece o Roberto Carlos? Aí todo mundo da igreja levantava a mão, né? Sempre ele falava isso, pastor Pedro Paulo. E aí ele falava assim: mas quando você teve com o Roberto Carlos a última vez? Quando foi? Então a pessoa já pensa: ei, eu não conheço o Roberto Carlos, conheço de ouvir falar, mas eu não conheço. E era isso que Jesus estava querendo, instigando no interior dos discípulos, para que eles pensassem, fizessem borbulhar isso dentro deles, e a partir dali, pautasse a vida deles nesse conhecimento. Vamos para o texto, Mateus 16, versículo 13 ao 17. Indo para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Queridos, e aí vamos começar como uma mensagem textual, para a gente ver algumas coisas já começando já na mensagem. Porque a introdução eu já falei antes de ler, que foi sobre as multidões que vão às igrejas, que lotam e não conhecem a fundo, não conhecem de verdade quem é Jesus. E aí Jesus lança a pergunta para os discípulos. A primeira pergunta, no versículo 13, ele diz: quem diz o povo
ser o Filho do Homem. Mateus fala o povo. Lucas fala as multidões e Marcos fala os homens. Quem diz os homens? Quem diz o povo? Quem diz a multidão? Então Jesus estava perguntando uma coisa que não era para os discípulos, para a resposta deles, era para o povo. Porque, irmãos, a gente precisa saber a seguinte afirmação, a gente precisa ter certeza de que nós somos povo ou nós somos discípulos. Há uma grande diferença entre ser povo e ser discípulo. O discípulo, ele segue de perto. O discípulo, ele precisa conhecer quem ele segue. E Jesus estava começando bem devagarzinho a instigar isso nos discípulos. Olha, eu não estou perguntando quem vocês dizem que eu sou. Eu estou perguntando quem o povo diz que eu sou. Quem as multidões, essas multidões que Jesus arrastou, que a Bíblia diz que eram multidões mesmo, era muita gente, queridos, que vinha para ser curado, que vinha para ser alimentado, que vinha para participar das multiplicações. Eram muitos povos. Ele falou, quem esses povos aí, quem essas multidões dizem que eu sou? Quem os homens dizem que eu sou? Quem o povo diz que eu sou? Primeira coisa, Jesus não perguntou os discípulos, perguntou do povo, dos homens. Segunda coisa, Jesus primeiro ensinou e depois ele disse, faça, ele delegou, faz. Jesus não ensina e guarda a prática para ele. Não, ele ensina e delega, ele ensina e envia. Por que isso é importante? Porque no versículo 15, ele diz assim, ó, mas vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? Primeiro ele ensinou, quem o povo diz que eu sou? Depois ele falou, agora vocês, quem vocês dizem que eu sou? Ele ensinou perguntando quem era o povo. Agora ele falou, agora a responsabilidade para eu enviar é sobre vocês. Então primeiro ele ensina e depois ele envia. Isso é importante a gente saber, que a gente vai ver lá na frente, que Jesus não é como os demais líderes de religiões, que fala, faça isso, faça aquilo outro, e ele mesmo não faz. Jesus ensina, mostra, e depois ele delega, ele faça igual eu faço. Aí, queridos, a resposta à primeira pergunta foi o seguinte, Pedro e os discípulos, olha, ele não, rapidamente aqui, como se eles falassem, ele não está perguntando sobre nós, está perguntando sobre o povo. Então, o que nós estamos ouvindo aqui, as multidões falando? Aí eles falaram, uns ele disse que é João Batista. João Batista foi decapitado, morreu, arrancaram a cabeça dele. Só que Deus tem o poder para ressuscitar. Então ele falou, então Deus ressuscitou João Batista e é João Batista que voltou. O povo diz. Segundo, ele disse que era Elias, porque havia uma promessa sobre Elias, que havia uma promessa que apontava para Elias, que haveria alguém que andaria no espírito de Elias, não que Elias ia ressuscitar, mas que alguém andaria no espírito de poder que Elias andou. Então eles pensaram que era Elias. Terceiro profeta, ele fala de Jeremias. Jeremias foi um profeta que chorou muito sobre Israel, que falou muita verdade. Então o profeta, queridos, ele é alguém que ele aponta para as coisas de Deus, ele aponta para o caminho, ele recebe a palavra de Deus e ele fala. E eles falaram assim, Jesus, o povo diz que o Senhor é um profeta. O Senhor é um profeta porque o Senhor fala a verdade, porque o Senhor fala as coisas de Deus. E depois eles falam alguns dos profetas, ou seja, eles não apontavam para João Batista, para Jeremias e para Elias, eles apontavam para os outros profetas também. Talvez eles falavam que o Senhor é um Daniel que ressuscitou, talvez eles falam que o Senhor é um Osés que ressuscitou, mas o povo fala que o Senhor é um dos profetas. Isso se dava pelo seguinte fato: os judeus, que eram as multidões que seguiam Jesus, eles esperavam um Messias, eles esperavam um Salvador, eles esperavam, a bendita esperança de Israel é que viesse um homem como um cabeça das nações, como um homem influente, como um homem cheio de poder e autoridade,
que guerreasse no âmbito físico, no âmbito espiritual e no âmbito político, para fazer Israel sobressair como eles já tinham sobressaído na época de Moisés, na época de Abraão. Então, a esperança, quando o povo via Jesus andando, a esperança deles não era que ele era o Messias, mas era uma boa esperança, porque era que ele era um dos profetas, ou seja, ele não é um herege, era uma boa esperança. Por que era uma boa esperança, irmãos? Embora não fosse a verdadeira esperança, por que era uma boa esperança? Porque eles estavam escravizados pelo Império Romano. O Império Romano, para a gente ter uma noção, é como se chegasse o grupo terrorista, que eu não vou citar o nome aqui, mas que todo mundo sabe da atualidade, o principal de hoje. E existem vários. Eu fiz há uns anos atrás um estudo, eu falei sobre 5 grupos terroristas lá no Rio de Janeiro. Então, quando um entra em influência, quando um aparece demais, muitas nações acreditam que só existe aquele grupo terrorista, mas não, existem vários grupos terroristas, só que hoje o principal, o que está em mais influência, é como se esse grupo viesse para a nossa nação, está repreendido no nome de Jesus, a nação debaixo do sangue de Jesus. Apenas uma comparação para a gente entender o Estado de Israel, dos judeus naquela época. Era como se esse grupo terrorista viesse para cá e se apossasse da nossa nação. Muita gente ia fugir, muita gente ia morrer. Então os romanos faziam isso. Por isso, eles tinham 2 esperanças. A esperança que Jesus era um profeta e a outra esperança que eles acreditavam que não era Jesus, que era do Messias, do Salvador. Como eles têm essa esperança até hoje. Mas não deixa de ser uma boa esperança, porque eles não viam Jesus como um herege. O Império Romano, queridos, eles eram cruéis contra os seus inimigos. O Império Romano, eles eram cruéis contra os desobedientes, quem desobedecesse. O Império Romano, eles eram cruéis na cobrança de impostos. O Império Romano venerava e endeusava seus imperadores. Os imperadores do Império Romano eram deuses para eles. Imagina a situação do povo judeu. Imagina isso acontecendo com a gente. Por isso eu disse que eles tinham isso como uma boa esperança, olhar Jesus como um profeta. O Império Romano tomava as terras através de acordos políticos ou na força. Não vai no acordo político, então vou ter que tomar. Matava todo mundo lá que tinha que matar e tomava as terras. O Império Romano era um império politeísta, ou seja, vários deuses. Olha o que os judeus estavam passando. Uma nação que sempre adorou um só Deus, agora escravizada, tendo que trabalhar para os romanos, pagar altos impostos e, de repente, muita gente se dobrando diante dos deuses de Roma. Lembra o que os romanos fizeram com os nossos irmãos, os primeiros cristãos? Simplesmente se divertiam, colocando os irmãos em tochas e acendendo fogo e fazendo suas orgias embaixo. Simplesmente se divertiam, colocando os nossos irmãos dentro da arena no Coliseu, para os leões matarem, devorarem os nossos irmãos. O Império Romano era muito cruel, totalmente cruel, irmãos. E foi nessa época, do início do Império, que Jesus entra e agora ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Eles dizem que o Senhor é um profeta. O Império Romano escravizava os inimigos derrotados, sem pena, sem dó nem piedade. A época, antes um pouco de Jesus, para se agravar, ainda falando de Império Romano, ainda falando dos judeus, para se agravar a vida dos judeus, o momento que eles estavam passando, houve um período de mais ou menos 400 anos, onde os estudiosos chamam de silêncio profético, que eles não ouviam a voz de Deus, que Deus não se manifestava. Então,
Por isso que eu falei que era uma boa esperança, porque eles acreditavam que em Jesus tinha acabado aquele silêncio profético. Ele é um profeta, ele é Elias, ele é João Batista, ou um dos profetas. Então, era uma boa esperança. Eles não deixavam morrer as duas esperanças, como não deixaram até hoje, sendo uma falsa esperança, a segunda do Messias, porque ele já veio, mas o judeu é um povo que não deixa morrer a esperança. Sabe, as pessoas falam assim, o brasileiro luta até o fim. Mas, queridos, se quase que eu falei o nome, esse grupo terrorista aí vier o Brasil, qual vai ser a nossa reação? Vamos perder a nossa esperança em Cristo Jesus? Os judeus não perdem a esperança. Imagine, vamos tirar Brasil. Imagine se a gente vivesse onde vivem os nossos irmãos. Leandro estava falando hoje, na selva, como estão no Afeganistão os nossos irmãos, na floresta, escondidos. Imagine viver na Síria, destruída, pós-guerra, ou no Iraque. Imagine viver no Nordeste do Brasil, onde as mães vendem seus filhos a R$ 1,99, porque não têm o que comer, dá o que comer para os seus filhos. R$ 1,99, irmãos. Imagine viver nos ribeirinhos do Amazonas, onde não tem energia elétrica, onde não tem médico, onde depende de doações. Talvez você possa falar assim, eu não tenho nada a ver com esse povo aí. Não tenho nada a ver, eu moro aqui em Curitiba, eu estou bem, eu estou próspero. Se você pensa assim, um dia você vai ser julgado por Deus por isso. Eu estou falando essas coisas só para entender o contexto do versículo 14, irmãos. Que da boa esperança que eles tinham em Jesus, falando que Jesus era um profeta. E que o judeu não perde a esperança dele, como muitos de nós perdemos. As pessoas hoje se desviam, ou simplesmente passou do lado e não olhou para mim. Quem é Jesus? Quem vós dizeis que eu sou? Versículo 15, mas vós, discípulos, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta se ecoa com o passar dos anos e chega aqui diante de nós. Quem é Jesus para nós, irmãos? Quem é Jesus? Quem é esse que eu participei de um louvor tremendo alguns minutos atrás? Quem é esse que eu estou ouvindo falar? Quem é esse que eu digo que a minha vida é dele diariamente? Quem é esse que eu dobro os meus joelhos todas as manhãs, ou de noite, ou de tarde, seja a hora que for, e invoco o nome dele? Quem é esse? Para a gente saber quem é Jesus, nós precisamos saber quem ele não é. E a primeira coisa que não é Jesus, ele não é somente um profeta, irmão. Agora esquece a boa esperança de Israel. Agora falando para a igreja, nós como discípulos de Jesus, nós não podemos viver e taxar Jesus como se ele fosse só um profeta. O profeta é aquele que fala o que Deus direciona. O profeta aponta os pecados do povo, de uma pessoa. O profeta fala verdades duras, mas o intuito é trazer libertação. O profeta direciona o caminho certo. Religiões e pessoas tratam Jesus só como profeta. Profeta aponta o caminho. E Jesus disse, eu falando para a Ana hoje de manhã, filha, sabe que porque Jesus não é um profeta? Eu estava pregando em casa hoje de manhã essa mensagem. Não, pai, não sei, porque o profeta aponta o caminho. E Jesus disse, ei, eu sou o caminho, Jesus, não aponta, ele diz, eu sou o caminho. E muitas religiões se prezam, se dobram somente a outros deuses e falam que Jesus é um profeta. E nós no cristianismo não podemos acreditar que Jesus é só um profeta.
ou viver dessa forma, irmãos, declarando com a nossa vida que Jesus é só um profeta. De que forma que você está falando isso, Wagner? Quando a gente pega todos os dias a nossa caixinha de promessa na nossa casa e abrimos e tiramos um versículozinho para pautar a nossa vida naquele versículozinho ali. Ei, Jesus não é só um profeta para alimentar com um versículo a nossa vida, queridos. Quando eu vivo assim, eu estou declarando que Jesus é um profeta somente. Quando eu vou na igreja para aliviar as minhas tensões, para aliviar a minha vida, trazer paz para a minha vida, porque eu estou estressado, porque eu estou depressivo, porque eu estou cansado, eu preciso de um alívio. Ei, Jesus não é um alívio, Jesus não é só um profeta. Aqui eu não sei como chama, lá no Rio de Janeiro chama Casa da Irmã Doquinha. É a casa daquela pessoa que é profeta, famosa, conhecida. E aí o crente vai lá para receber uma palavra de Deus. Vai lá na casa da Irmã Doquinha, lá no Rio a gente fala assim. Jesus é um profeta para essa pessoa. Jesus não é só um profeta que fala de vez em quando, dando direções boas e agradáveis aos seus filhos. Jesus é o caminho, Ele é o Senhor dos profetas, Ele é o profeta dos profetas, irmãos. Segundo ponto, Jesus não é um amuleto de sorte. Diga isso para quem está ao teu lado. Já viu em alguns lugares que as pessoas precisam se agarrar a alguma coisa física para exercer a fé delas? Jesus é um amuleto de sorte para essas pessoas. Já viu pessoas não falando contra, mas que colocam a sua fé num crucifixozinho agarrado a um cordão? Jesus é o amuleto delas. Já viu as pessoas que fazem tatuagem de Jesus, não falando contra a tatuagem também, mas a tatuagem de Jesus representa para muita gente proteção? Aquilo é um amuleto, Jesus é um amuleto para ela. Coloquei hoje um quadro de um leão lá em casa, né? Alguém que viu aí no meu status, no WhatsApp, viu um quadro de um leão lá. Não sou eu, fiquei conjecturando assim, eu diante daquela estátua, daquele quadro ali ajoelhado. Jesus, um quadro é um amuleto. Jesus é um amuleto, Jesus não é amuleto de sorte. Como mais isso? Quando eu entro na corrente dos 3 milhões apóstolos e 800 mil anjos, querubins e serafins, Jesus é um amuleto de sorte, irmãos. Votos loucos. Vou ir 3 domingos no mês para a minha vida mudar. Jesus é um amuleto de sorte. Vou dar tudo o que tenho, todo o meu dinheiro, quero ver se a minha vida financeira não vai mudar. Jesus é um amuleto de sorte. Adereços, crucifixos, imagenzinhas de Jesus. Jesus não é amuleto de sorte. Terceira coisa que Jesus não é apenas um curandeiro. Vou para a igreja e vou receber a minha cura. Pastor, ora por mim. Aí some. O pastor orou, some. Aí depois volta de novo depressivo, chorando. Pastor, estou precisando, ora por mim. Jesus não é um curandeiro. E as pessoas estão tratando Jesus hoje como isso. Como se a gente chegasse não posso falar, sem citar nome de lanchonetes, numa lanchonete famosa, e pedisse o nosso principal, que mais a gente gosta lá para comer, aí pagou, comeu e foi embora. Então Jesus para muita gente é um fast food hoje, é um curandeiro. Pastor, ora por mim e some. Quando está no momento ruim, quando está com doença, seja lá o que for, e aparece. Ei, Jesus não é um curandeiro.
Lembra dos leprosos, irmãos? Ele cura. Ele cura, ele não se nega a curar. Dos evangelhos fala que todas as pessoas que se chegaram para ele, nenhuma saiu sem resposta. Ele curava as multidões, mas ele não é curandeiro, porque quando voltou um leproso para agradecer, ele falou assim: cadê os outros 9? Ah é? Me trataram como curandeiro, então você foi salvo. Vai, a tua fé te salvou. Jesus quer te curar, Jesus quer me curar, mas muito além disso, Ele quer salvar, e depois a gente tem um relacionamento íntimo com Ele. Por isso, Ele não é simplesmente um profeta, por isso Ele não é simplesmente um amuleto de sorte, e nem um curandeiro, porque nem é um chefe de religião, porque Ele quer que a gente tenha intimidade, e não que a nossa vida seja como uma caixinha de promessa, vai lá e pega um dia, vai lá e pega outra palavrinha. Não, é alimento diário, é relacionamento íntimo, é intimidade, é conhecimento profundo, amém, queridos? E quarto ponto, Jesus não é apenas mestre. No Evangelho de João, capítulo 13, versículo 12 ao 14, os discípulos, Jesus lava os pés dos discípulos ali em João 13, aí os discípulos chamam ele de mestre e senhor. Aí ele fala assim: bem falais, vocês sabem que eu sou mestre, sou senhor. Aí depois ele fala assim no versículo 14: sendo eu senhor e mestre, ele inverte a palavra que os discípulos falaram, que os discípulos falaram mestre e senhor. Era como se Jesus estivesse falando assim: ó, está errado, eu sou o Senhor em primeiro lugar, e mestre. Dono, mestre, Senhor é dono. Senhor tem autoridade total. Então Jesus não é apenas mestre. Muita gente hoje em dia na igreja tem tratado Jesus só como mestre. Ele é Senhor, irmãos, Ele é Senhor, é dono. Ele conquistou as nossas vidas, nossas almas, pagando um altíssimo preço. Os discípulos inverteram a situação, como muitos dentro da igreja têm invertido hoje a situação. Não, Senhor, é como a gente, falei no outro dia, né? A gente canta, move as coisas de lugar. E quando Jesus vai mover para cá, não, Jesus, aí não move não. Ué, cantou, move as coisas de lugar, agora eu quero tirar isso da tua vida. Agora eu quero melhorar a tua vida, agora eu quero te libertar desse vício. Não, Jesus, não quero. Deixa eu aqui quietinho, aí não me toca não. Não, agora eu quero, para você ter a família estruturada, eu quero tirar isso de você. Ah, não, Senhor, isso daí não. Senhor remete à mais alta posição de todas. Senhor remete a mandar, a ordenar. Senhor remete ao nome sobre todo nome. Senhor remete à sua posição de autoridade suprema. Senhor remete a que Ele está assentado à direita, à destra de Deus. Senhor remete ao seu reinado sempre eterno, totalmente eterno, pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor, não é só mestre. Pode mover as coisas de lugar, Senhor. Porque discípulos, quem o povo, quem a multidão, quem os homens dizem que eu sou, eles dizem que tu é um profeta, mas vocês discípulos, vocês têm que saber quem eu sou. Vocês têm que deixar eu mover as coisas de lugar. Não, Senhor, tu és o Senhor, tu és o Cristo, tu és o dono. Vire para o lado e diga assim: você conhece Jesus? Os povos antigos, em épocas de reis, hoje nem tanto, mesmo assim. Por exemplo, quando a rainha da Inglaterra passa nas suas comitivas, os ingleses ficam com as suas bandeirinhas venerando ela. É um tipo de veneração, um tipo de respeito, é autorrespeito, sabe que ela é a autoridade máxima da Inglaterra. Só que no passado,
Os reis, quando tomavam os outros reinados, os inimigos, eles vinham com a cabeça do rei que eles mataram, cortaram a cabeça e vinham com a cabeça dele marchando triunfante, e a comitiva atrás, o rei no cavalo, com a cabeça do rei morto lá, e eles eram altamente respeitados e venerados por isso. Irmãos, o que nós estamos fazendo com o Senhor, com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores da nossa vida hoje em dia? Que tipo de adoração eu tenho prestado a Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis? Quem é Jesus? Muita gente está chamando Jesus, eu não ia falar, de você, acreditando que as pessoas têm uma intimidade muito próxima, muito íntima com Jesus, mas que na verdade não passa de simples palavras ou canções. Senhor, Ele é Senhor, nunca perdeu o senhorio, nem vai perder, queridos. Ele é digno do máximo de respeito da nossa vida, de adoração, de veneração, sabe, de tudo que a gente possa dar de melhor para Ele. Ele é digno. Não é digno de simplesmente eu falar, você, porque eu tenho intimidade contigo, mas vamos ver o meu dia a dia com Ele, se eu tenho intimidade mesmo com Ele. Sabe, uma falsa adoração, irmãos, uma falsa intimidade. Jesus é Senhor, queridos, nunca perdeu o senhorio. Aí os reis são tratados com o máximo de respeito, e o Rei dos Reis não, porque Ele é só mestre, não é mais Senhor, não manda. E Ele falou para os discípulos, vocês não fazem o que eu mando, como que me chama Senhor? Amigo íntimo, não, irmãos. O governo de Jesus não tem fim. O seu nome está acima de todos os nomes. Em Filipenses 2, capítulo 2, versículo 5 a 11, diz que Ele se despojou da sua glória, se fez como forma humana, e na forma humana foi obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome sobre todo nome, para que todo joelho se dobre na terra, nos céus e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é Senhor. O Pai o colocou nas alturas, Ele conquistou isso. Nós precisamos trazer Jesus de novo para o senhorio. O lugar dele é um lugar de senhorio na nossa vida. Colossenses 1,13. Quem é Jesus? Estou caminhando para o final, falando ainda, começando a falar agora quem é Jesus. Porque quando nós saímos aqui dessas portas, irmãos, a nossa vida vai mudar com relação a quem é Jesus. Ele nos libertou do império das trevas. Está falando de Deus, Paulo está falando de Deus Pai. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora ele vai começar a falar quem é Jesus. Versículo 14. No qual, em Jesus, nós temos a redenção, nós temos a remissão dos pecados. Aí ele fala, Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados ou potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele, em Jesus, tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. O primeiro lugar é dele, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, Jesus,
reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo 19, vamos mudar a palavra para você entender. Porque aprouve a Deus que nele, no seu Filho, em Jesus, residisse todo o seu poder. Todo o poder de Deus está em Jesus, queridos. Então eu fiquei imaginando e conversando com o Espírito Santo, falando: Espírito Santo, eu quero ter uma experiência sobre quem é Jesus. O Espírito Santo começou a falar comigo. Jesus é a alegria para os tristes. Jesus é a força ao cansado e sem vigor. Jesus é a sabedoria ao sem direção. Jesus é o que subjuga o coronavírus e todas as doenças. Ele pega as doenças, pisa-as e as destrói totalmente. Jesus é o amor àquele que é desprezado. Jesus é o amigo do solitário. Jesus é o que levanta os prostrados e caídos. Jesus é o que intercede diante do Pai, pelas nossas fraquezas e limitações. Jesus é o que valoriza e liberta o depressivo. Jesus é o que restaura a vida, restaura o prazer de viver, é o que pensa em suicídio. Jesus é o que tira as vestes de pecado e sujeira e põe novas vestes, sandálias novas nos pés, penteia o seu cabelo, renova a sua pele e põe um anel no seu dedo, te dando autoridade e selando com o Espírito Santo. Quem é Jesus, queridos? Quem é Jesus? Se põem de pé, queridos, não acabou não. Quem é Jesus? Vós dizeis quem eu sou. Feche teus olhos. Se você sentir vontade de jogar a cadeira para o alto, joga, mas você vai ter que agarrar ela para não cair na cabeça do teu irmão. Pelo que a gente vai falar agora, hein? Em Gênesis, ele é o descendente da mulher. Em Êxodo, ele é o cordeiro pascual. Em Levítico, ele é o sacrifício perfeito. Em Números, ele é aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção. Em Deuteronômio, ele é o verdadeiro profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação e príncipe do Senhor dos exércitos. Em Juízes, ele é o nosso libertador. Em Ruth, ele é o parente resgatador. Em Samuel, ele é o rei esperado da nação. Em Reis, ele é o rei prometido. Em Crônicas, ele é o descendente de Davi. Em Esdras, ele é o ensinador divino. Em Neemias, ele é o reconstrutor. Em Esté, ele é a providência divina. Em Jó, ele é o nosso redentor que vive para sempre e um dia se levantará sobre a terra. Em Salmos, ele é o nosso socorro e alegria. Em Provérbios, ele é a sabedoria de Deus. Em Eclesiastes, ele é o pregador perfeito. Em Cantares, ele é o amado da nossa alma. Em Isaías, ele é o servo do Senhor. Em Jeremias, ele é o Senhor dos exércitos. Em Lamentações, ele é o consolador da igreja e aquele que chora pela nossa vida. Em Ezequiel, é o Senhor que reinará. Em Daniel, ele é o ancião de dias e o quarto homem dentro da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, ele é o juiz das nações e o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Em Amós, ele é o Deus do fogo. Em Obadias, ele é o Salvador. Em Jonas, ele é a salvação do Senhor. Em Miqueias, ele é o ajuntador de Israel. Em Naum, ele é o cavaleiro da espada flamejante. Em Abacuque, ele é o puro de olhos. Em Sofonias, ele é o pastor de Israel. Em Ageu, ele é o que faz tremer os céus e a terra. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Zacarias, ele é o renovo. Em Mateus, ele é o Messias. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, ele é o filho de Deus. Em Atos, ele é o Cristo ressurreto. Em Romanos,
Ele é a justiça de Deus. Em 1 Coríntios, Ele é o Cristo crucificado. Em 2 Coríntios, Ele é a imagem de Deus. Em Gálatas, Ele é o Cristo que liberta. Em Efésios, Ele é a cabeça da igreja. Em Filipenses, Ele é o viver. Em Colossenses, Ele é o homem perfeito. Em 1 e 2 Tessalonicenses, Ele é o Senhor que virá. Em 1 Timóteo, Ele é a nossa esperança, bendita esperança. Em 2 Timóteo, Ele é o nosso general. Em Tito, Ele é o nosso Salvador. Em Filemão, Ele é o doador do bem. Em Hebreus, Ele é o sacerdote eterno. Em Tiago, Ele é o legislador. Em 1 Pedro, Ele é o rei. Em 2 Pedro, Ele é o nosso Senhor. Em 1 João, Ele é o Cristo. Em 2 João, o Filho do Pai. Em 3 João, Ele é a verdade. Em Judas, Ele é o único dominador e Senhor. Em Apocalipse, o Alfa e o Ômega, aquele que está escrito na sua coxa, Verbo de Deus, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis, esse é Jesus, é o nosso Rei. Yeshua.